Gente, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre um filme que eu assisti já faz um tempo. E eu nem sei aonde vocês vão encontrar esse filme. Eu sei que não tem na Netflix. Mas o filme se chama Amor Além da Vida. Gente, é sério. Amor Além da Vida é um filme que conta a história de duas almas que decidiram encarnar juntas durante o mesmo período de tempo. E aí elas se casaram e elas tiveram filhos e houve problemas na vida desses filhos. Eu não sei se algum dos filhos morreu, eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu sei que o homem desse casal, ele foi fazer uma viagem e sofreu um acidente. E a esposa dele, ela nunca conseguiu superar o que aconteceu. E ela, com ela mesma, né? Ela se cancelou, digamos assim. E aí vem a história do filme, né? Quando esse homem ele desencarna, ele tá em paz, ele tá tranquilo, sabe? Ele tá bem. Ele, claro, sentia falta, né? Mas não era algo que era uma culpa, não era algo que era um medo, um pavor. Não, ele tava bem, ele tava ok. Digamos assim, ele tava vibrando na luz, ele tava vibrando na paz, no amor, na saudade, ele tava bem. Só que ela, quando desencarnou, ela não tava bem. Ela tava na culpa, ela tava no medo, ela tava inconsciente. E o que eu quero trazer para esse vídeo? Qual é a importância desse vídeo? Que, assim, eu não sei se vocês acreditam na vida após a morte, tá? Eu acredito, óbvio. E o que eu preciso dizer para vocês é que, por favor, cure dentro de você todos os sentimentos negativos que você conseguir nomear. Consiga nomear todos os sentimentos que você sente. Cure todos os sentimentos negativos que você conseguir nomear. E para isso, aqui o canal, eu brinco que é um serviço social. Tem Ho'oponopono para todos. E olha, no momento estamos os familiares, mas logo vai ter o mais aprofundado nas emoções, que até então só tem raiva, medo, amor. Essas três emoções, por enquanto. Mas eu vou trazer as outras também. Por que eu tô dizendo isso? Porque a consciência que você vai ter no momento em que você desencarnar é o que vai se reverberar do outro lado. É o que você vai conseguir identificar do outro lado. Se você tem muitos traumas, muitos medos, muitos rancores, muita raiva, muito ódio, você vai vibrar essa energia no campo espiritual. E você vai literalmente atrair essa energia para você. Você vai estar nessa energia. Imagina que o planeta todo ele tem uma frequência energética. E mais para cima, que é, digamos assim, quarta, quinta, sei lá quantas dimensões, eu não sei explicar direitinho isso, tá? Estão as energias mais limpas, mais elevadas, mais puras, ok? E quando você tá vibrando nessa vibração baixa aqui,
Você não tá vibrando essa energia sozinho, tem um coletivo que tá vibrando essa energia. E todo esse coletivo precisa dessa cura, mas não é... Existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Por isso que a conscientização é importante, por isso que a comunicação é importante, por isso que eu estar falando isso para vocês é importante, por isso que eu estar gerando esses vídeos de Ho'oponopono para vocês é importante para mim, mas pode ser importante para vocês também. Porque quando a gente muda, essas energias que estão na nossa frequência, elas podem ficar com um pouquinho de raiva. Mas elas também podem ser inspiradas através de você, tá? Ou elas vão se afastar, porque existem muitas outras pessoas que vibram a mesma frequência que elas, e você tá mudando, você é só mais um fora da curva. Ou elas podem mudar. E por que eu tô falando isso, né? Porque no filme, ela vai, digamos assim, para esse lado negativo da força. Ela fica na energia negativa e ele tá na energia positiva. E aí, quando ele sabe o que aconteceu com ela, ele se esforça muito para tentar chegar nessa energia, né? Chegar nesse lugar, nessa frequência negativa que ela está. E ele fala para ela. Quer dizer, falam para ele, né, que se ele ficar muito tempo ali, ele vai ser contaminado. E eu já falei isso em vídeos anteriores para vocês, né, que a frequência das pessoas que você está junto, ela impregna. E ele decidiu ir mesmo assim, afinal de contas ele amava ela. E quando ele foi visitar ela estava totalmente perdida, ela não reconhecia ele, porque tudo que importa no plano espiritual é você, é a sua mente, é a sua consciência, é o que você sente, é o que você pensa, é o que você consegue racionalizar. E ela não conseguia identificar ele. Ela falava dele, mas ela não identificava ele. E aí ele fala uma frase que foi de muito conforto emocional para ela, enquanto eles estavam vivos. Ela já tinha passado por momentos onde ela tentou se cancelar, e ele disse isso para ela. E no momento que ele disse isso para ela de novo, ela resgatou essa memória. Por isso que eu falo que memórias são importantes. Dá vontade de chorar. Ela resgatou essa memória desse momento em que ele falou para ela algo do tipo, eu vou estar sempre com você e tal. E isso fez com que o fato dela ter lembrado dessa memória positiva meio que fez ela primeiro reconhecer ele, olhar para ele, prestar atenção nele, e também elevou a frequência dela, e ele conseguiu tirar ela daquela energia negativa. E por que eu tô falando isso? Porque é a mesma coisa com qualquer relacionamento que você tenha, independente de quem seja, de mães, de pais, sobrinhos, tios, avós. Todos os seus relacionamentos sociais, todos os seus relacionamentos afetivos, eles são profundamente significativos e importantes. Eu sei que nessa modernidade líquida não faz sentido para as pessoas ter relacionamentos profundos, ter relacionamentos realmente estruturados, ter relacionamentos que fazem sentido, ter relacionamentos que são significativos. A gente só quer preencher uma sensação de solidão. Só que seus relacionamentos podem ser mais que isso. Seus relacionamentos... Eu até tô emocionada. Seus relacionamentos podem simplesmente e são inesquecíveis. Eles podem tocar almas.
eles podem elevar frequências. A pessoa que você se torna quando você se conhece, quando você se cura, quando você se cuida, pode salvar as outras pessoas. E eu falo isso com todo o coração, porque eu sei que muita gente não vai entender o que eu tô falando. Mas pensa sobre isso, pensa sobre o quanto você, a sua energia, a sua presença, a sua palavra, de alma, de coração mesmo, porque você primeiro precisa se cuidar. Você primeiro precisa se amar. Porque aquele homem, ele não entrou numa extrema negatividade? Porque ele se amava. Ele se amava o suficiente para gostar da própria companhia dele. Por que ela foi para uma frequência tão negativa? Porque ela se odiava. Ela já tinha tentado se cancelar. E quando ele partiu, ela se cancelou porque ele não estava lá. Porque ela não gostava dela mesma. Ela se culpava. Ela se diminuía. Então, assim, a gente precisa primeiro se amar. Se colocar acima de todas as questões. Entender que é você e Deus. É você e a frequência e a energia e a inteligência que te sustenta nesse planeta Terra. Não tem mais ninguém. O resto é igual você. E pode estar consciente disso, que você está consciente ou não. Pode se amar ou não. O que acontece com pessoas que se amam, mas não se importam os outros? Porque assim, o que a sociedade ensina pra gente? Se amem, se coloque em primeiro lugar, suba no pedestal, não se importe com ninguém. Aí as pessoas se aproximam das outras, usam, descartam e vão para a próxima. Elas se amam, elas só pensam nela, elas só pensam nelas mesmas. Elas não pensam no efeito que tem sobre as outras pessoas, não pensam sobre como dói, como fere. Só que aí, o que acontece? A lei do retorno é inevitável, uma hora volta. E na hora que volta, é a hora que a pessoa entra no rancor, na raiva, no ódio, na inveja, na vingança. E não ganha nada. Mas na hora que a gente consegue se amar, amar a nós mesmos, amar ao próximo como a nós mesmos, amar a nós mesmos e amar ao próximo como a nós mesmos, somos capazes de serem essas almas. Aí vocês entendem? Por que existem almas iluminadas? Por que existem almas que acolhem as pessoas no plano espiritual? Por que existem almas que acolhem os humanos encarnados como mentores? Por que existem almas que acolhem pessoas desesperadas em situação de sufoco, em situação de ataque, em situação de todos os tipos, em todos os momentos? Porque essas pessoas têm consciência de que Deus fez isso por elas em algum momento. E elas podem fazer para outras pessoas em presença, em consciência. E esse sistema existe antes, muito antes, muito antes, muito antes. Desde o primeiro homem racional na Terra, desde a pré-história, sabe? Isso existe há muitos anos. E existe em todas as coisas. Existem as almas que sofreram pra caramba e que se dedicam a ajudar quem tá sofrendo pra caramba. Almas que ajudam pessoas que nem querem ser ajudadas, que têm que se afastar porque a pessoa não aceita a sua ajuda. E existem almas que sabem que podem, que ajudam
uma pessoa e essa pessoa, através das atitudes dela, também ajuda ela e elas se ajudam. E esse sistema, ele é infinito, é incontável e você pode fazer parte dele, mas você precisa cuidar de você primeiro. Cuidar de você primeiro e depois cuidar das pessoas que um dia passaram pelas mesmas coisas que você passou. Lembrando sempre que ninguém é merecedor de nada aqui. Que todo mundo é falho, que todo mundo erra, que todo mundo, sabe? Não existe essa de melhor nem pior. Não existe. São todas pessoas, todas as falhas humanas possíveis você poderia ter cometido estando no lugar daquele outro ser humano. Então, por favor, sabe? Zero julgamento, mas presença, amor, compaixão. Bom, eu acho que esse foi o vídeo. Desculpa, gratidão pela sua presença. Eu espero que tenha feito sentido, que vocês sejam abençoados com muito amor e com muita luz. Eu vejo vocês no próximo vídeo.